Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos estudar a passagem evangélica intitulada A Mulher Hemorroíça. Façamos antes a nossa prece. Jesus, Mestre, Senhor de todos nós, rogamos, como sempre, a tua bênção, o teu auxílio, e neste momento deste estudo, que o Senhor nos auxilie a ampliarmos o nosso entendimento acerca dos teus ensinos, de tuas lições, de teus exemplos. Que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Então, o nosso estudo de hoje é sobre a passagem evangélica intitulada A Mulher Hemorroíça. Em algumas traduções, ela é denominada a mulher que tinha fluxo de sangue. Essa passagem encontra-se no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Utilizaremos para o nosso estudo de hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34. É uma passagem longa do Evangelho, grande. São 10 versículos. Assim sendo, nós vamos buscar aqui apenas alguns pontos desta passagem para que nos auxilie na nossa reflexão, no nosso aprendizado. Como também dissemos, essa passagem intitulada Mulher Hemorroíça é denominada em outras traduções de a mulher que tinha fluxo de sangue. Toda a passagem do Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, nós devemos buscar o sentido espiritual dos acontecimentos, de seus atos, de suas palavras. Assim sendo, não nos deteremos aqui na individualidade, na pessoa física da mulher hemorroíça. O que buscamos aqui é aprender os ensinamentos que essa passagem nos traz, as lições, o sentido espiritual que ela nos traz. É uma passagem profunda que nos fala muito sobre a fé, sobre a cura das enfermidades, sobre a busca de nosso Mestre Jesus, do esforço que devemos realizar sempre
em nos aproximarmos dele, em sentido de nos aproximarmos e nos aprofundarmos nas suas lições, no seu evangelho de amor. Vamos ler a passagem por inteiro e depois refletiremos sobre alguns aspectos dela. A mulher hemorroíça, Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Muito profunda essa passagem. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ora, como vimos, Jesus, a multidão cercava e envolvia Jesus. E uma certa mulher, ou seja, uma mulher definida, não foi qualquer uma. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Sabemos do papel, da função do sangue em nosso corpo físico. Sabemos que ele que leva o oxigênio, os nutrientes, às diversas células do nosso corpo. Além de realizar a limpeza dos resíduos que se encontram nos diversos órgãos do nosso corpo. Então, o sangue tem um papel fundamental para a preservação e sustentação da nossa vida. E essa mulher a que se refere essa passagem evangélica, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Olha o tempo prolongado em que ela tinha continuadamente um fluxo de sangue. Era um fluxo, uma hemorragia contínua, que já durava 12 anos. E nós sabemos que qualquer processo hemorrágico, qualquer fluxo contínuo de sangue, debilita o nosso organismo, causa anemia, enfraquece o nosso organismo físico. E ela, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue.
Aí nós podemos pensar no sofrimento, no padecimento dessa mulher, que durante um longo período, 12 anos, tinha essa hemorragia, esse fluxo contínuo de sangue. E é interessante também, 12 anos. É interessante que essa passagem evangélica se dá no mesmo momento em que Jesus é chamado para atender a filha de Jairo. E a idade dessa filha de Jairo também era de 12 anos. Coincidência? 12 anos. Em termos espirituais, aí a numerologia nos socorre, nós entendemos os 12 anos também no sentido, no aspecto de conclusão de um ciclo, de término de um ciclo. E essa mulher padecia há 12 anos com o fluxo de sangue. E é neste momento que ela procura Jesus. E que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, indo indo a pior. Havia padecido muito com muitos médicos. Ela já padecia há 12 anos dessa enfermidade. E já procurara muitos médicos na tentativa de se curar. E despendido tudo quanto tinha, todos os seus recursos, na busca da sua cura, da cura do seu corpo. Nada lhe aproveitando. Mesmo padecendo e procurando muitos médicos, buscando a cura do seu corpo e gastando todos os seus recursos, nada lhe aproveitou, indo antes a pior. Então, buscando o sentido espiritual que cada passagem do Evangelho e cada ensinamento de Jesus nos traz, ela padecia 12 anos de uma enfermidade. E no sentido, buscando o sentido espiritual, sabemos que as enfermidades, normalmente, antes de aparecerem, de surgirem no corpo físico, elas já se encontram no nosso perispírito, no nosso corpo psicossomático. E sabemos que a causa da grande maioria de nossas enfermidades, se não todas, são as nossas enfermidades morais. São as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos delitos diante da lei de Deus e da nossa própria consciência. É a lei de ação e reação. Quando erramos, e erramos durante muito tempo, prejudicando o nosso próximo, prejudicando a nós mesmos, infringindo a lei de Deus e a nossa própria consciência,
causamos, muitas vezes, com nossas atitudes doentias, com os abusos que cometemos, com as paixões e vícios, nós lesamos também o nosso corpo espiritual. E chega sempre o momento do resgate, da reparação. E essa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Olha que interessante, que ensinamento para a nossa vida em sentido espiritual. Ela já havia gastado todos os seus recursos, procurando inúmeros médicos, mas nenhum deles conseguia curá-la. Isso ocorre muitas vezes conosco mesmo. Quando uma enfermidade, uma doença nos aflige o corpo físico, muitas vezes batemos em porta de vários consultórios médicos. Às vezes conseguimos a cura do corpo. Outras vezes não. E ocorre também aquelas vezes em que buscamos o auxílio da medicina terrestre e ela cura o nosso corpo físico por um tempo. Mas quantas vezes a recidiva, ela volta, aquela mesma enfermidade, e volta a nos afligir algum tempo depois, ou não se cura totalmente. Mas o que buscamos aqui, como já dissemos, é o sentido espiritual da passagem. E a cura real para todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos sofrimentos, é a cura do espírito. Porque se não curamos o nosso espírito, a nossa alma, a enfermidade, a dificuldade, a limitação, o sofrimento, pode-se até amenizar momentaneamente, mas se continuamos agindo da mesma forma, cometendo os mesmos delitos, os mesmos erros, recapitulando nos mesmos vícios e paixões, se outras enfermidades advirão novamente, porque não curamos o nosso espírito, a nossa alma. E o que é curar o espírito? É agir, pautar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, em conformidade com as leis de Deus. É nos modificarmos, corrigindo os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas tendências inferiores. Porque a cura real do espírito só vem a partir do momento em que pautamos a nossa vida pelo Evangelho do Cristo, agindo sempre em conformidade com as leis de Deus. Então ela havia padecido durante 12 anos.
e despendido todos os seus recursos cosméticos da terra. E nada ele aproveitou, ainda pior. Muito interessante. Nada ele aproveitou, ainda pior. Trazendo para a nossa vida diária, para o nosso íntimo. Às vezes gastamos demasiadamente recursos e energias com que não nos convém. E o sangue representa energia no corpo. E segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o perispírito se liga ao corpo físico na reencarnação através do sangue. Doze anos. E durante todo esse tempo, a busca da cura, o gasto de seus recursos e a procura de vários médicos não adiantou. Se de um lado, em termos espirituais, nós vemos aí simbolizando o período de provas ou de provações, e as provações, nós sabemos, para que se aliviem, é necessário que o ciclo se conclua, que o ciclo daquela enfermidade, daquele obstáculo, daquele sofrimento, daquele padecimento, se conclui. Ou seja, que através do sofrimento, da enfermidade, refletamos e através do sofrimento continuado, sintamos a necessidade de buscar um novo comportamento, uma nova conduta, libertando-nos de tudo aquilo que vai contra as leis de Deus, que vai contra a nossa consciência e o Evangelho de Jesus. Porque toda dor, todo sofrimento aqui na Terra traz o seu ensinamento. E é preciso que saibamos observar e compreender o ensinamento que aquele sofrimento, que as entrelinhas daquela circunstância de padecimento nos traz, no sentido de melhoria do nosso espírito. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou no seu vestido. Ouvindo falar de Jesus, a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. O que significa ouvir falar de Jesus? Nós, na verdade, ouvimos falar de Jesus nos acontecimentos, nos ensinamentos que nos fazem refletir e buscar uma conduta mais reta e equilibrada. Ouvir falar de Jesus, Jesus é o seu evangelho de amor, é o seu corpo doutrinário. Ouvir falar de Jesus é ouvir falar
das lições, dos ensinamentos que Jesus nos traz. É ouvir falar do seu evangelho, é estudá-lo, é buscar aprofundar o nosso entendimento acerca dos seus ensinamentos e, em seguida, interiorizá-los e exteriorizá-los através das boas obras. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Veio por detrás, segundo entendemos, simbolizando para nós a distância evolutiva. Vindo por detrás. É importante, nesse caso, observar que naquela época, toda mulher que tinha fluxo contínuo de sangue era considerada impura. E quem com ela contactasse também seria considerado impuro. Ouvindo falar de Jesus, o sofrimento, a dor, o padecimento, faz refletir, faz buscar uma saída que cure os nossos males. Faz percebermos a necessidade de modificarmos a nós mesmos, os nossos comportamentos. Ouvindo falar depois de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Se naquele caso ela tinha um fluxo de sangue, a mulher, como dissemos, que tinha um fluxo contínuo de sangue na época, era considerada impura. E quem com ela se contactasse, ou se aproximasse dela, também era considerada impura. Ela veio por detrás, entre a multidão, veio por detrás. Se por um lado vemos aí a atitude de humildade, o reconhecimento de sua própria situação, e já conhecendo quem é Jesus, e a distância evolutiva entre nós e Ele, aproximamos por detrás. Muitas vezes envergonhados das nossas impurezas íntimas, das nossas imperfeições, dos nossos erros. Vimos por detrás buscar Jesus. E tocou no seu vestido. Muito interessante também. Tocou no seu vestido. Na extremidade de suas vestes. E lembrando que o vestido, a roupa, as vestes, protegem o corpo. Tocar nas vestes de Jesus é tocar no seu evangelho, é tocar nos seus ensinamentos. Mas tocou no seu vestido, na exterioridade, na extremidade. E refletindo sobre isso, em termos espirituais, nos faz pensar que nós conhecemos e adentramos no conhecimento e no Evangelho do Cristo
é pelas extremidades. E à medida que vamos persistindo nesse esforço e procurando aprender melhor a essência dos seus ensinos, nós vamos nos aprofundando no conhecimento, no entendimento e na vivência do Evangelho. Mas começamos pela extremidade. O conhecimento, o estudo de qualquer doutrina começa pela extremidade. E, pouco a pouco, gradativamente, a criatura vai se aprofundando na essência daquele corpo doutrinário, daqueles ensinamentos. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Olha a fé daquela criatura, a fé daquela mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Ela já sabia quem era Jesus. Ela já sabia da autoridade de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Da autoridade moral de Jesus. Ela já sabia quem era Jesus. Por isso ela dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Para ela bastava isso. O sofrimento e a dor naquela circunstância, naquela enfermidade longa, trabalhou o seu íntimo. E é isso que acontece conosco. A dor e o sofrimento prolongado, trabalhando o nosso íntimo, despertando a nossa consciência. E durante 12 anos, até chegar à conclusão daquele ciclo de provações. Porque dizia, se somente tocar nos seus vestidos, sararei. A fé dela era tão grande, tão solidificada no seu íntimo, já trabalhada e cultivada a longo período. Ela não precisava mais do que tocar os vestidos do Cristo. Tocar na sua doutrina, no amplo entendimento do seu Evangelho e na sua vivência plena. Se somente tocar nos seus vestidos, sararei. É isso que devemos fazer. É isso que devemos procurar. Compreender a importância e a essência dos ensinamentos do Cristo. E sabedores da sua autoridade moral. Por ser o único Espírito perfeito que veio à Terra, que encarnou na Terra. O único Espírito puro. Então devemos buscar tocar nos vestidos do Cristo. Tocar, mas aprofundando, mas sentindo, compreendendo, vivenciando o corpo doutrinário de Jesus, do amor, da revelação do amor. Tocar em sentido de compreensão e entendimento mais profundo.
e no esforço contínuo de vivenciar cada ensinamento, cada lição do Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Por quê? Porque é a vivência plena do Evangelho do Cristo que vai sarar a nossa alma, o nosso espírito, que vai trazer-nos a cura real de nossos males, através do engrandecimento de nossa alma, da elevação do nosso espírito e da vivência plena do amor e dos ensinamentos do Cristo. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Bastou aquela mulher tocar nas vestes de Jesus. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue. Ou seja, ela foi na raiz do problema. Ela foi na origem do problema. Ela buscou o remédio certo onde ele estava. Ela buscou o Cristo. Ela foi na raiz. E logo ele se lhe secou a fonte do seu sangue. Ela corrigiu a causa através da vivência do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. E assim que acontece conosco. A cura real de nossos males, de nosso espírito, só se dará com a vivência plena do Evangelho. Ela foi a fonte, a raiz. E modificando, através da vivência plena e da ação do bem, da vivência plena do Evangelho e da ação do bem, a fonte do seu sangue secou. Porque já não havia mais a causa, não precisava mais do efeito. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. É o que dissemos. Sentiu no seu corpo estar já curada. Porque à medida, como já dissemos, que nos esforçamos no aprendizado, na reflexão, no entendimento e principalmente na vivência das lições de Jesus, nós estaremos indo na fonte de nossos males e secando a fonte através da vivência plena, do amor, da caridade, da tolerância, do perdão, da benemerência, agindo em conformidade com as leis de Deus. Não mais infringindo a lei de Deus e a nossa consciência. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Ora, Jesus estava rodeado pela multidão. E a multidão, aqui na Terra, é muito heterogênea. Procuravam Jesus, enfermos, criminosos, malfeitores. Mas na multidão havia também orgulhosos, preconceituosos, vaidosos. Na multidão havia aqueles que o buscavam para entender os seus ensinamentos e vivenciá-los. Mas nem toda a multidão
o buscava para isso. Havia toda espécie de criatura na multidão. E Jesus, rodeado pela multidão, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Que a virtude saíra de Jesus. Ora, o que mais pode sair de Jesus senão virtude? Se Jesus é virtude por excelência. As energias, as vibrações oriundas de Jesus, que se espalham por toda parte, são vibrações e energias de virtude. E ele estava cercado pela multidão e percebeu, conheceu que a virtude de si mesmo saíra. Mas a virtude sempre sai de Jesus. Sempre se espalha ao seu redor. Pois ele é fonte de virtudes. Mas ali aconteceu um caso particular. Porque a multidão que busca o Jesus por diversos motivos. A virtude sempre sai de Jesus, mas nem todos ou poucos conseguem absorvê-la. Por falta de sintonia, por falta de respaldo íntimo, por falta de afinidade. Cercado pela multidão, Jesus conheceu que dele saíra a virtude. Por quê? Ele sentiu que a virtude que dele sempre sai, sempre emerge, sempre se espalha. Ali encontrou alguém que absorveu. Ele percebeu que naquele momento o fluxo da virtude era contínuo, saindo dele para alguém que recebia, que absorvia essa virtude. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Mas Jesus estava cercado para a multidão que, segundo Lucas, o oprimia, em sentido de aperto, o apertava. Mas Jesus, nosso mestre maior, ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo. E ele sabia, porque ele conhece a todos nós, a todas as suas ovelhas, e conhece em profundidade cada um. Ele sabia quem era a pessoa, a mulher que o tinha tocado e absorvido a virtude que é curada. Mas por que ele pergunta, então? Para dar a oportunidade àquela mulher de se mostrar, de se desnudar diante da multidão, de se desnudar em termos espirituais. Para dar uma lição, um ensinamento a todos que o cercavam. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ora, os próprios discípulos não perceberam de pronto o que ocorrera. Mas Jesus, que conhece a todos em profundidade, ele sabia, ele percebeu, ele sentiu
o que acontecera, e quem lhe tocara de modo a absorver a sua virtude e curar-se. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera, para que ela se apresentasse diante da multidão. E isso nos traz uma reflexão. Todos nós, quando ouvimos e conhecemos e estudamos o Evangelho do Cristo, que compreendemos o seu ensinamento, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos aprendizes, discípulos do Senhor, também temos que nos apresentar diante da multidão, dando testemunho da caridade, dando testemunho do amor, dando testemunho do aprendizado, dando o nosso testemunho, para que a multidão também perceba. Devemos compartilhar com os nossos irmãos as bênçãos que já recebemos e o que já sabemos, e não guardá-las de forma egoística e orgulhosa, mas nos desnudar, dando o exemplo, para que a multidão também seja auxiliada, como nós somos e continuamos sendo. Então ele olhava em redor para ver a que isto fizera, para que a mulher, naquele momento, se destacasse, se apresentasse e também desse o seu testemunho. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. A mulher, que sabia o que tinha acontecido, porque ela se aproximou de Jesus, ela foi em busca do Cristo de forma consciente, não por acaso. Ela sabia o que ela queria, o que ela procurava. Ela sabia quem era Jesus e que Jesus lhe daria o que ela procurava para a cura real. Temendo e tremendo. No caso, a mulher tinha um fluxo contínuo de sangue e, como toda mulher que assim padecia, era considerada impura. Ela foi temendo e tremendo. Talvez tentando ocultar a sua enfermidade ou vergonhosa da sua enfermidade. E talvez temendo a reação da multidão que cercava Jesus. Mas em termos espirituais, temer e tremendo pode nos simbolizar, pode nos simbolizar o reconhecimento das nossas impurezas, das nossas enfermidades morais, dos nossos erros, das nossas quedas, e muitas vezes, envergonhados, tememos nos apresentar quais somos diante de todos. Mas, para se apresentar a Jesus e colher a sua bênção, curando-se, temos que nos apresentar e nos abrir de forma transparente, desnudando-nos em sentido espiritual e apresentando como somos.
reconhecendo a nossa inferioridade, mas sabedores e certos de que, absorvendo a água viva dos ensinamentos do Cristo, do seu Evangelho, modificaremos a nós mesmos e, dando o nosso testemunho, iremos sanando as nossas impurezas, iremos nos burilando e nos purificando. Prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Podemos ver aí como humildade, como reconhecimento e entendimento da distância evolutiva entre ele e Jesus, como deve ocorrer conosco. E humildade, reconhecendo a nossa pequenez, mas nem por isso paralisando-nos, mas seguindo firmes na busca da cura real de nosso espírito, dando também o nosso testemunho do bem. E disse-lhe toda a verdade. Transparência revelou o que estava oculto. E como disse o próprio Cristo, nada ficará oculto por todo sempre. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha o reconhecimento da fé daquela mulher. E Jesus sempre, ao curar doentes, enfermos, paralíticos, ao socorrer criminosos e malfeitores, ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Ou seja, a cura veio porque você se fez merecedor dela. Você batalhou por ela, esforçou-se por ela, corrigindo-se, modificando a si mesmo e sublimando a si próprio. A tua fé te salvou. Outras vezes Jesus dizia: vá e não peques mais, para que não surja coisa pior, não lhe ocorra coisa pior. A tua fé te salvou. Merecimento, esforço, porque ela buscou a cura. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vai em paz. Jesus, de outra vez, afirmou: eu vos deixo a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Porque aí a paz interior, a paz de consciência do dever cumprido. É isso que ocorria com aquela mulher naquele momento. E ser curada deste teu mal. Prossegue na semeadura do bem, no cultivo da paz íntima, da paz de consciência. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, no capítulo 26, esclarece, no item Mediunidade Curativa, no que se refere aos poderes curativos, temos-nos em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza, cercam-no doentes de variada expressão, paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias, reajustando as células enfermas, reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça,
diz-lhe com Vicente: filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: seja feito segundo a vossa fé. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Vale a pena repetir. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betesda, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E terminando o nosso estudo de hoje, recorremos a Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 113, intitulado Tua Fé. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tua fé. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e quem nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação última de coisa alguma. As almas vazias, embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Agradecemos assim ao Divino Amigo Jesus por mais essa oportunidade
de reflexão acerca do teu Evangelho, de tuas lições. E pedimos uma vez mais, Senhor, continue a nos abençoar, enriquecendo-nos o Espírito no aprendizado de teus ensinamentos. Sustenta-nos na luta de cada dia, mas ajuda-nos também a darmos o nosso próprio contributo, andando com os nossos próprios pés, realizando o melhor de nós e enobrecendo a nossa alma, o nosso caráter, a nossa personalidade, através do esforço diário e persistente na ação no bem. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos agora e sempre. Que assim seja.